Meu primo comprou um drone. Deixa eu mostrar pra vocês. Olá, queridos. Sejam muito bem-vindos ao Portal Cristalline. Esse é um vídeo do Cristalline Tarô. A gente hoje vai falar de autoconhecimento, como foi pedido lá no Instagram. Se você ainda não segue, segue lá, @Cristalline, com 11, né, no lugar dos L's. E a gente vai falar sobre projeções nessa leitura. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estudo arte-terapia, que é baseada na psicologia junguiana. E dentro da psicologia junguiana, a gente entende que tem dentro de nós mesmos, né, uma sombra, que é tudo que a gente não reconhece como parte da nossa personalidade, tá? Tudo aquilo que a gente entende como diferente de nós mesmos, ou seja, o outro, seja bom ou ruim, tá bom? A maioria das vezes o que a gente, reprime são coisas ruins, o que a gente diz, não, isso não é meu, né, o que a gente nega são coisas ruins. Enfim, esse assunto é bem mais complexo, bem mais profundo, né, porque de fato a gente vive em sociedade, então certa parte desse processo é comum, é normal e é importante na formação do indivíduo, né, na personalidade, no seu desenvolvimento como pessoa. Mas em algumas questões isso começa a gerar certos problemas, por exemplo, as projeções, que é quando a gente só enxerga nos outros aquilo que na verdade é nosso, né? Só que tá inconsciente. Por quê? Porque a gente reprimiu, porque a gente negou. Então a gente começa a agir em função da nossa parte inconsciente, né? A gente não sabe de onde vem certos medos, certas questões e a gente culpa os outros fora. Então a gente hoje vai falar sobre isso, com um foco especial aqui para a ânima e o ânimos, que é o assunto do feminino e masculino dentro da gente, que entra aí de fato nos relacionamentos, seja você é heterossexual, homossexual, né? Não vamos entrar nesse ponto aqui. Eu vou falar de energias femininas e energias masculinas que todos nós temos, né? O Jung fala que somos todos seres andrógenos, ou seja, a nossa psique é andrógena, ela não tem sexo, né? O corpo vem com sexo e aí a gente identifica isso com um gênero que sim é criado socialmente, né? O que é aceitável na sociedade para homens e para mulheres, né? Isso é social. Mas de fato tem um funcionamento da nossa psique que tem energias femininas e masculinas. E aí a gente vai se desenvolvendo de acordo com a nossa cultura. Então hoje a gente vai falar do quê? Qual é a projeção que você está fazendo, né, do seu ânimos ou da sua ânima. Ou seja, o ânimos é a parte masculina nas mulheres e a ânima é a parte feminina nos homens, tá bom? E muitas vezes pela nossa repressão social, né, com relação a certas características, a gente acaba projetando elas num parceiro. A gente busca no outro aquilo que a gente não pode experienciar conscientemente dentro da gente. Então a gente projeta, a gente enxerga no outro. Só que nem sempre isso bate com a realidade. E aí é disso que a gente quer falar hoje. De qual forma essas suas projeções do ânimos e da ânima estão afetando a sua vida de maneira negativa, ou seja, te impedindo de viver felizes relacionamentos, né? Ou até só energias na sua vida, não necessariamente ligadas a relações, mas em geral, como que a projeção aí, né, do ânimos e da ânima na sua vida está se dando, tá? Quais são os temas principais que estão sendo bloqueados agora por essa sua falta de percepção de parte de você mesmo. E aí por isso a gente quer falar aqui o que você tem dentro de você que ainda está inconsciente. Essa introdução é super importante para entender do que a gente está falando. Esses conceitos são super importantes para saber viver, tá? Existir como um ser humano. E é isso, a gente tem que perceber quando que a gente, na verdade, enxerga no outro uma coisa que é nossa. E a gente integrar isso vai nos fazer crescer como pessoa, só vai nos beneficiar. Então a gente tem que ser muito autocrítico, né? Não excessivamente, claro, a gente se perdoa, mas a gente tem que olhar para dentro. Então nós temos 5 pilhas, né? As gemas, né? A Rosa do Deserto, Aragonita Sputnik, Larimar Conzita e um jaspe que não é rajado o nome desse, ele é, enfim, em camadas, é um tipo de jaspe, tá? Então você pode respirar fundo agora, se conectar com o seu self, né? Que é como eu
ele chama o eu superior, o seu todo, juntando o inconsciente, respirar fundo e pedir que seja trazida agora a mensagem que você realmente precisa ouvir. Então, para você que escolher a pilha número 1, se você não viu a introdução, volta lá e veja, porque foi super importante para entender do que vai ser essa leitura. Então, eu botei aqui algumas cartas da astrologia, e a gente tem que entender que na astrologia a gente sempre fala dos opostos também, né? O signo oposto ao seu na roda vai falar muito sobre equilibrar o que esses dois signos trazem. Aqui a gente tem Áries, né? Então é importante ver no seu mapa onde é que você tem Áries e também onde é que você tem Libra, né? Porque são os dois equilíbrios. E Áries fala de entusiasmo, de impulsividade, de força de energia, de uma certa infantilidade também. Júpiter, que é o planeta do crescimento. Então aqui eu já estou sentindo um impulso de força, né? Para transformar, expandir, tá bom? E ali de novo, casa 12 da transcendência, você está finalizando algum ciclo e na verdade você está precisando de força, de energia, de força de vontade. E Áries fala da energia masculina, tá bom? Que é a agressividade para conseguir romper suas barreiras, expandir, trazer uma nova era, tá bom? Que a casa 12 é a última e depois volta para casa 1. Então aqui a gente está falando disso, talvez você esteja faltando uma energia masculina aí na sua psique. Então vamos entender. Alguém tá com energia 13 e alguém tá com energia 12 dos arcanos. Achei interessante que um é logo depois do outro, né? Mas nessa situação, alguém já tá se transformando, tá? O que você pode estar projetando na outra pessoa? A outra pessoa pode estar te forçando a se transformar, te forçando. A carta da morte fala de uma morte figurativa, não literal, mas de uma transformação, de renascer depois da morte. E o pendurado fala de estar preso, né, numa situação, de ter as coisas paralisadas. Então o que eu sinto é que você está incomodado com alguém que na verdade está te fazendo se transformar, tá? Você queria ficar estático, estável na sua situação, e a pessoa que está vindo te mostrar, né, agindo como um espelho para você refletir sobre você mesmo, tá te pressionando para mudar, te pressionando para se transformar. E o que eu vejo é que, de fato, assim, você que está estagnado, né? Energia ruim é energia parada. Toda energia que flui, ela se renova, enfim, e se transforma em outras coisas. E a vida é assim, né? Eu gosto de uma carta de um outro tarô que tem a natureza... Nada morre e as coisas se transformam, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma, enfim. É isso, as coisas não finalizam, elas viram outra coisa. Essa energia psíquica, esse campo, né, vital, vai para alguma outra coisa. E você precisa passar por essa morte, por essa transformação e deixar para trás quem você era, tá? Por isso aqui a força impulsiva de Áries, né, que tem relação aí com Marte, que é a força masculina, meio até agressiva, para você conseguir ter força para romper essas barreiras. Em questão de cromoterapia, eu recomendo que você use o vermelho, enfim, coma frutas vermelhas, carne vermelha também, para estimular esse seu lado mais agressivo. E Júpiter fala disso, do crescimento, da expansão, de você, na verdade, amadurecer. Tá falando aqui de amadurecer, alguém tá te obrigando a amadurecer, tá? E você tá incomodado com essa pessoa. Aqui embaixo a gente vai trazer 2 conselhos para o lado masculino e o lado feminino. O lado masculino fala para você, né, das energias masculinas dentro de você, do seu ânimos, e se você for mulher, e depois da ânima se você for homem, ou então da sua sombra feminina, enfim. O alô do céu ali e clarividência. Então você tá conseguindo enxergar o seu lado masculino da sua psique, tá tentando fazer você ver, pode ser por meio de sonhos, por meio de sentimentos, um pouco mais de fé nessa sua transformação, tá? Você tá conseguindo vislumbrar de fato, assim, às vezes até ter imagens de como vai ser a vida diferente se você mudar, mas você tem medo ainda, né, de deixar ir. Mas saber que tá tudo bem, abrir mão das preocupações. E aí o seu lado masculino da sua psique, seja você, né, de fato um homem identificado com um homem, ou seja o seu ânimos, né, ou seja, você identificado com uma mulher, mas tem o seu lado masculino na psique, tá trazendo pra você fé.
E o lado feminino, né? Então, sua ânima, se você for um homem, ou então pode ser a sua sombra feminina, se você for mulher, né? Tá trazendo pra você também, olha, também espiritualidade, mas por meio do, é isso, despertar, né? Mudanças energéticas, crescer, amadurecer. Só que tá trazendo pra você a percepção de uma família de alma, ou seja, uma percepção de que você pode fazer essa transformação sem estar sozinho ou sozinha, que você tem companhia, que você tem quem vai cuidar de você e te ajudar a crescer, né, que a morte, né, que você precisa enfrentar, você não precisa enfrentar sozinho, que se você mudar, você não vai ficar sozinho ou sozinha, tá? Porque a gente às vezes tem medo disso, né, de deixar o conhecido pra trás e se isolar. Então aqui tá dizendo que não, que você tem um despertar de uma nova era pra sua vida, que você precisa pra isso integrar novidades, né, coisas novas da sua personalidade que você ainda não se identifica com elas, ou seja, você não acha ainda que é possível. O que eu vejo aqui é finalização de ciclos, é amadurecer, crescer, e você ainda não enxerga que pode deixar pra trás talvez até dores, né, porque ali o enforcado ou pendurado é uma paralisação e um certo sofrimento. Então você não enxerga que você pode sair dessa estagnação, mas tudo tá te indicando aqui dentro da sua psique que é o momento de você despertar, de fato, de você começar a agir, de você começar a ter energia e força de vontade de novo para sair dessa paralisação e começar realmente a agir, tá? E para isso você precisa aceitar, integrar na sua visão de si mesmo, né, que está inconsciente, tornar consciente o fato de que você tem sim força, de que você tem sim pessoas ao seu redor que vão te ajudar, né, que te amam, pessoas que cuidam de você, que você tem sim fé e intuição para seguir um caminho correto, que você tem sim maturidade para continuar seguindo, tá? Então, todas essas visões aí que é a mensagem para você hoje do que você não tá enxergando dentro de você e tá projetando nos outros, e tá causando um desconforto, né? Você tá achando que as pessoas estão cobrando demais de você, ou que alguém específico tá cobrando demais de você uma mudança e você não se sente pronto e você acha que não é a hora e você não vê que é possível, e aqui tá dizendo que é assim, é a hora de você morrer para renascer. Então, de fato, dizer adeus para quem você foi. Você já é uma pessoa nova e essa transformação já está acontecendo nesse momento. E que você precisa, sim, dar um impulso nela. Por isso, essa força de Áries, né? Do ímpeto, da força de vontade, até de uma certa irresponsabilidade, né? Uma certa imaturidade, mas enfim, essa força energética para direcionar rumo ao seu crescimento, tá? E ir amadurecendo. Que você tá pronto e está pronta, sim, para esse momento, e você tem apoio, né, de familiar ou enfim, de pessoas que te amam, amigos próximos, e é isso, tá bom? Essa foi a mensagem para você. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo, compartilha com as pessoas que sabe que podem se beneficiar, e eu fico muito feliz de vocês terem escolhido o tema autoconhecimento. Me traz de fato, sim, alegria que as pessoas estejam querendo crescer, né, e evoluir. Se inscreve no canal se você não estava inscrito, tá bom? Então essa foi a mensagem pra você. Tchauzinho! Bom, se você escolheu a pilha número 2, primeiro de tudo, veja a introdução, é muito importante pra entender essa leitura. Cara, a mensagem pra você aqui é: você tem sonhos, tá? Muito importantes, ó, saiu Peixes, Saturno e meio do céu. Então vamos lá. Peixe, né? Vai falar dos nossos sonhos, imaginação, do nosso lado lúdico, do nosso lado profundo, afetivo com as pessoas. E Saturno são desafios, são ciclos, e ali tem a roda da fortuna como um arquétipo, né? E a estrela, que são 2 arquétipos super fora do seu controle. Então, o que acontece? Bom, gente, eu precisei trocar de câmera, eu acho que dá pra perceber, né? Você tá aqui na necessidade de realizar um sonho profundo seu. E aqui, quando a gente fala de Saturno, né, como eu falei, ali, o meio do céu, a gente fala de maturidade, a gente tá querendo também trabalhar o nosso lado de carreira, né? Do que a gente traz pro mundo, no que a gente vai ser autoridade. E quando a gente fala de Saturno, a gente fala de desafios, de karma, a gente fala de aprendizados. E ali as 2 cartas suas, que é a roda da fortuna e as estrelas, estão falando de uma fé, tá bom? Só que tem uma diferença. Uma, a das estrelas, é uma fé muito otimista,
e a roda da fortuna fala de karma, ou seja, da gente colher aquilo que a gente plantou, tá? E não necessariamente isso quer dizer uma punição, só quer dizer causa e efeito, né? Não é bem assim, não é a causa e efeito que a gente conhece, linear, né? É uma causa e efeito circular. É a gente saber que tem toda uma teia de existência no mundo e que se a gente mexe de um lado, vai refletir lá no outro lado, tá? Se a gente altera uma coisa aqui, isso afeta toda a existência, tá? E as outras pessoas envolvidas, enfim. E aí vai repercutir e gerar efeitos, né, na nossa própria vida. Então aqui o que está acontecendo com você é que você está tendo uma dificuldade de ver como é que as suas ações, na verdade, estão afetando o seu destino, tá? A realização dos seus sonhos. Você está sonhando muito e fazendo de menos, tá bom? E aí isso está te trazendo desafios, está te trazendo empecilhos que você vê como azar, né? Peixes têm uma tendência muito fatalista, você vê como o mundo não é bom, ninguém tá te apoiando, ou enfim, ou não é a vontade da vida, enfim. Ou então, por outro lado, continua sonhando excessivamente sem enxergar as coisas práticas, né? Tanto o meio do céu quanto Saturno ali estão falando das questões de amadurecimento, né? Falando das questões da prática, do dia a dia, da carreira, de ter que fazer, de ter que escalar montanhas até conseguir chegar lá, do trabalho de fato que dá para galgar uma posição, né, social. Não só uma imagem, tá, por favor, mas de fato um nome, uma honra, né? Que traz também os valores reais daquilo que você está produzindo. E aí o que acontece é que alguém na sua vida tá... Talvez seja o quê? Você projetando nos outros, assim, que os outros têm sorte e você não, sabe? Uma certa inveja, assim, uma certa... É isso que eu tô vendo pra você, assim. Alguém tá com uma energia muito de otimismo, de queria ser tão sortudo, e você acha que a pessoa tem tudo, você acha que as pessoas nascem com sorte e que você só não tem essa sorte. E na verdade o que você não está entendendo é o efeito das suas próprias ações sobre os resultados que você obtém, tá? Que sim, eu particularmente acredito sim né, na espiritualidade, na fé, em tudo isso, mas que não é só isso. Não adianta só ter fé e ficar sentado esperando que caia do céu. A gente tem que entender o nosso papel nesse processo e falta amadurecer, falta você reconhecer dentro de você como que você não está agindo de fato, você só está sonhando, mas você não tem a compreensão de como que você tem que agir para conseguir conquistar as coisas que você deseja, tá? Você não tem compreensão do trabalho que dá para as pessoas que você acha que são sortudas chegarem lá. Por mais que elas tenham tido né, disponibilidade, que elas tenham tido recursos, de fato todos nós temos algum recurso, né? Claro, em níveis diferentes, as questões sociais estão aí, a gente tem que estar consciente delas, né? Consciente do que é possível a gente dentro da nossa realidade social viver, mas que não, às vezes você tá vendo as pessoas sendo muito sortuda, tudo caiu na mão da pessoa e você acha que tem que cair na sua mão também, e não é assim, tá? E aí refletir de fato sobre o que você quer, ou se você não tá sonhando, na verdade, idealizando alguma coisa, né? Se é de fato aquilo que você quer, ou se você só tá imaginando que seria bom e na verdade não seria. Então vamos trazer aqui o lado masculino pra você, né, do ânimo, se você for uma mulher, ou da sombra mesmo da sua psique, se você for um homem, né? Uma questão que você não tá vendo dentro de você mesmo. Qual é a força masculina da sua psique que vai te ajudar nesse momento? Ali diz clareaudiência e liderança. Primeiro, a liderança, né? O principal de tudo pra mim aqui agora é você perceber que você tá na posição de liderança da sua vida. Você tem que ser o protagonista, a protagonista da sua vida. Ninguém vai te dizer o que fazer, ninguém vai te mostrar qual é o caminho, as pessoas vão te ajudar na medida do possível, mas não tem como ninguém viver a sua vida por você. Você tem que estar na posição de liderança, de saber o que você quer, de tomar as atitudes para chegar onde você quer. Isso tudo tá na sua mão, ninguém tem como fazer por você. E parece que você não tem essa consciência, você tá muito ali na energia de peixes, que é sonhar, tô no meio de todos, né? Me fundir com as pessoas, ter relações e tudo mais.
e você não tá enxergando como, na verdade, você tem que se destacar como indivíduo e ir atrás do que você quer como indivíduo, tá? De maneira equilibrada, claro, né? Não é pra ser um egoísmo excessivo. Também tem um conceito na psicologia analítica que é enantiodromia, que é você oscilar de um oposto ao outro, porque na verdade você não conseguiu integrar os opostos, você não conseguiu juntar e chegar no meio termo, equilibrar. E aí você ficou oscilando entre um oposto e outro. Então a mensagem aqui pra você é clara e audiência. Perceba que você tem dentro da sua cabeça, assim, intuição, que você tem, né, guias amorosos, ou um guia amoroso, que pode ser o seu ânimo de dentro da sua psique, né? A sua parte mais racional também, né? Que não é da mente confusa, mas é um lado mais lógico, mais calmo, mais reflexivo e não tão sentimental, tá? E tá trazendo pra você orientações, tá te dizendo o que fazer dentro de você mesmo vai ser seu guia, tá? Então esse é o primeiro, a parte masculina da sua psique, seja a sua sombra, ou seja, o que está inconsciente, ou a sua parte também inconsciente feminina, né? Seja a sua sombra, a sua parte inconsciente sendo um homem, ou a parte inconsciente masculina numa psique feminina, tá bom? E agora a parte inconsciente feminina, ou seja, a parte feminina da sua psique que você não enxerga, né? Se você for uma mulher que é inconsciente, ou que, de novo, se você for um homem, a sua ânima. E o que ela tá falando? Que tá tudo, de novo, intuição, os dois lados estão falando de uma certa interpretação dos sinais, de que você não tá sabendo reconhecer os sinais, de que você fica só na fé, que Deus realize ou não, se for pra ser vai ser, se não for não vai ser, e você não tá sabendo reconhecer os sinais, né, das oportunidades, que é tipo assim, o universo traça um caminho, mas dentro desse caminho é como se você tivesse as suas tarefas, sabe? Você tem que pescar as dicas e você tem que ir se dirigindo por meio dessas dicas e atuar dentro da sua vida. Você tem que construir isso. E é o que você não está percebendo. Talvez é isso, que a questão aqui, o que eu sinto, é bastante uma certa inveja, ou ver os outros como muito sortudos e você mesmo como azarento. Mas você não tá entendendo que você também tem que agir, não vai nada cair do céu. E aí, por isso, tá tudo acontecendo, tipo, assim, realmente assim, você tá atraindo pessoas pra te ajudar, tá? Você tá manifestando. Se você não conhece esse conceito, a sua alma manda informações energéticas, né, no mundo para todas as outras almas e tá atraindo sim pessoas para te ajudar na sua jornada, tá alinhando as situações para que você tenha sucesso nesses seus sonhos, porque esses seus sonhos, primeiro, todos nós merecemos viver o nosso propósito, né, de vida, o que a gente traz para a humanidade, o que a gente tem de positivo, e além disso, você tá começando a se alinhar com o que você acredita, né? Começando a ser cada vez mais realmente quem você acredita e deixando para trás questões que na verdade estavam só te pesando. Por isso que ele tá em iniciação, rito de passagem. Você tem que ultrapassar, né? Aqui o feminino tá te dando conforto e coragem para você ultrapassar um portal. Que eu acho que é isso, é difícil porque você precisa mudar, você precisa se jogar, se lançar e de fato, né, se posicionar, começar de novo, é isso, ser a liderança na sua vida. Então o seu lado feminino tá vindo te mostrar, né, da psique, que tá tudo bem, te trazer uma certa confiança e intuição, tá? E confiança, assim, conforto, tá? Segurança para passar por essa iniciação, essa mudança, de começar a agir diferente. E o seu lado masculino tá vindo te mostrar que você tem também, não só intuições, mas pensamentos, né, lógicos e reflexões sobre as coisas que também vêm dessas intuições e que te ajudam, né, que tem uma maneira de pensar, de receber orientações da sua própria mente sem ser um monte de informação confusa. E que para isso, para você ter essa liderança, você tem que seguir esse lado seu mais racional, mais tranquilo, né, e mais sábio também, né, e que você o líder da sua própria vida, a líder na sua própria vida, você que tem que ser protagonista,
E é isso, nessa sua jornada, se você não souber aproveitar as oportunidades e seguir as dicas, né, do universo, os sinais internos seus, né, de agarrar as oportunidades, de ser corajoso, corajosa, e seguir no caminho que se apresenta para você, você vai continuar sentado esperando que as coisas caiam do céu e, na verdade, mesmo quando elas caem, você não se move para ir pegar. Então, o que está acontecendo aqui é que alguém está esperando, né, que as coisas só se resolvam sozinhas e não está vendo a própria parte em criar a sua realidade, né? Então, aqui eu vejo muito pessoas que acham que a vida acontece consigo e não para si, né? O que isso quer dizer? A vida acontece para você. Não somente para você, mas a sua vida é para você, a vida do outro é para o outro. Então, assim, o universo trilha, né, bota como se fosse migalhas de pão te mostrando o caminho. Só que se você só olhar a migalha de pão, ficar sentado e não se mover, você não chega onde você quer chegar. Você precisa seguir as migalhas, tá? Esse foi o último. Deixe o seu like, deixe o seu comentário nesse vídeo, compartilhe esse canal com as pessoas que você sabe que vão gostar, se inscreva nele. Fiquei muito feliz de terem escolhido o tema autoconhecimento nesse vídeo, que mostra que as pessoas estão querendo de fato evoluir. Então essa foi a mensagem pra você, eu espero muito que tenha ajudado. Tchauzinho! Olá, pilha número 3, ou quem escolheu essa gema aqui, o Larimar. Bom, primeiro de tudo, vê a introdução se você não viu, porque é importante para entender do que a gente está falando nessa leitura, tá bom? Então vamos começar. Aqui a gente está falando de Netuno, que é uma força de intuição. Essa pilha aqui tem um pouco a ver com a pilha número 2, tá? Se você também sentiu o chamado para Aragonita, dá uma verificada lá, porque tem bastante a ver sim. Tá? Talvez você esteja saindo da energia da pilha número 2 e entrando agora nessa nova energia. Por quê? Eu vejo aqui você já um pouco mais amadurecido do que a pilha número 2 em questão do que você quer pra vida, tá? De carreira, você já sabe o que você quer, mas você ainda não conseguiu equilibrar direito, né, assim, o sonho, a intuição, o seu lado lúdico, as emoções, que é Netuno, né, o profundo, o seu interno, e o externo, que é o trabalho, que é realmente botar as coisas em prática e construindo a sua carreira, né, e construindo o seu nome, a honra, né, do seu trabalho, do que você tem a oferecer. Então, o que eu sinto aqui é que tem uma distância muito grande entre o que você sonha, o que você quer, como você se vê e, de fato, o que você está conseguindo botar para o mundo, o que você está conseguindo fazer, tá bom? Por isso que eu vejo ali, ó, alguém na energia da Imperatriz e alguém na energia da Torre. O que acontece, né? Aqui você está lidando com a projeção que você está tendo sobre alguém, né? Geralmente aqui vai ser uma pessoa que tá te incomodando, tá? Nessas pilhas todas a gente fala do incômodo, porque o que tá na nossa sombra é o que a gente não consegue ver de nós mesmos e a gente fica culpando os outros, tá? Esse é o intuito dessa leitura. Então, o que você não tá enxergando aqui, na verdade ali, ó, a carta da Torre, que você tem que desconstruir algumas crenças suas, tá? E dentro dessas crenças a gente fala aqui da feminilidade, pode ser que você esteja reclamando de uma figura feminina na sua vida, como sua mãe, tá? Ou do que é ser mulher nessa sociedade, tá? Por algum motivo isso está te travando na sua... Aqui a maioria das pessoas vão ser mulheres, se não, eu vou já explicar, tá? Vou separar aqui pra quem é mulher, pra quem é homem. Independente de sexualidade, tá? De homossexual, enfim. Pode ter a ver por causa das energias femininas e masculinas, tá? Se você é um homem mais afeminado ou uma mulher mais masculinizada, isso daí pode influenciar. Mas o importante aqui é que uma figura feminina na sua vida, ou a sua visão do feminino, tá precisando ter uma reconstrução, uma renovação. Você tá tendo uma visão do feminino deturpada. Por isso a carta da Torre, que é destruir essa visão que você tem para depois reconstruir, tá? Isso vai ser uma intervenção divina. Isso vai aparecer na sua vida e você não vai ter muito uma escolha, tá? Se você continuar insistindo e resistindo à mudança das suas crenças, a Torre fala de rever as nossas crenças. Você vai destruir as estruturas que você criou, tá? Então, primeiro, se você for um homem, isso é relacionado... aqui aparece carta de trabalho, tá? Aparece carta de trabalho, mas pode ter a ver
com as suas relações, porque Libra também fala de amor, enfim, já vou entrar nessas questões. Mas, independente, se você for um homem, a sua visão de como tratar as mulheres, o que é papel da mulher ou não, tá muito deturpado. E a mesma coisa para mulher, tá? Se você for mulher, você tá enxergando o feminino de certas formas, ou como sofrer, ou como algo degradante, ou, né, como ser vulgar, enfim, você não tá conseguindo ver de uma maneira saudável, até por causa, de fato, da realidade que a gente vive, né? O feminino, particularmente, é muito atacado, né? E aí, dentro dessa questão das emoções e tal, né, pode ser, por exemplo, que você esteja negando tudo que é feminino. Então você não se conecta com as suas emoções, você não se permite o lado afetivo, né, das relações, o amor em si, que Libra também fala disso. Ou se for, né, diretamente relacionado ao trabalho, você não se permite esse lado intuitivo, esse lado criativo, tá, de Netuno, que vem também da nossa psique feminina, que é a imaginação, sonhar, enfim. E Libra fala também do belo, tá, da estética, da ética também, porque eu gosto de uma frase que eu vi num hotel uma vez, que é: a ética é a estética de dentro. Ou seja, a estética é o exterior e a ética é a estética interior. Libra fala disso, né? Fala da beleza, da harmonia, por isso o equilíbrio. E Libra vai trazer muito a visão do outro, né? Se equilibrar com o outro. Então aqui a gente pode estar falando sim de relações, e isso vai afetar o seu trabalho de alguma forma, seja você diretamente trabalhando, né, a sua relação com as pessoas no trabalho, pode literalmente trabalhar com relacionamentos, né? Aqui pode ser de psicologia muito, porque Netuno fala das emoções, do subconsciente, do eu profundo, e Libra fala das relações com as pessoas, né, de se harmonizar, de trazer a harmonia mesmo para as relações. Então pode ser isso, pode ser psicologia, ou pode ser questões mesmo de beleza, de estética relacionada ao seu trabalho. E aí você, por exemplo, se trabalha com mulheres e tal, não quer cair nos padrões, né, assim, comerciais e agressivos, até opressivos com as mulheres, né, do que é obrigado a ser ou não, enfim. Então você tem que rever aí a sua definição de mulher. E para melhorar a sua relação com os outros, você tem que lidar com a sua energia feminina, seja por meio das emoções, seja por meio da sua relação, por exemplo, com a sua figura materna, né? Enfim, com essas influências, com uma namorada, um namorado, um interesse romântico. Se você for mulher, enxergar o seu papel como mulher, o que você acredita, né, como mulher dentro da sociedade, que também vai afetar o seu trabalho, e como homem, o que você acredita que é o papel das mulheres dentro da sociedade, né, que vai afetar a sua relação de trabalho, tá? Vai afetar até a sua capacidade de ser criativo, né, de ouvir os outros, de também construir junto, tá? E não só dar informações e dar ordens, mas receber e ouvir os outros. Então agora vamos ver, né, que o que eu tô sentindo é que você de fato, assim, o seu problema tá afetando a sua carreira, mas o seu problema é conseguir entender qual é o seu lugar no mundo e qual é o lugar dos outros no mundo. Aqui é muito o papo do eu e o outro, como se relacionar. E para fazer isso, você tem que ter uma relação saudável, né, do feminino e do masculino dentro de você. Senão você fica vivendo essas expectativas aí. Por exemplo, se você é um homem que reprime muito o lado feminino, então você não gosta de lidar com as emoções, você não gosta de ser sensível, você não gosta de ser imaginativo e subjetivo, você quer ser muito racional e muito factual e olhar para a ciência. Ou o contrário, se você é uma mulher, também, dos dois lados vocês estão negando o lado feminino. Então também quer se proteger, né, do machismo, então você quer parecer mais masculino, você quer também não lidar muito com as emoções e ser muito racional, talvez até lidando com o seu corpo de maneira negativa. A mesma coisa para os homens, lidando com o corpo das mulheres de maneira possessiva, de maneira, enfim. E aí acho que entra aqui no trabalho também por causa disso, né? Da questão da comercialização dos corpos femininos, da comercialização de uma lógica de papéis de gênero, né? Que na verdade só reproduz uma certa opressão com um dos lados e vê como negativo, né?
tudo que é da emoção, uma lógica de trabalho, de capitalismo, enfim, que é só produtividade, números, né, resultado, e não vê as pessoas, as relações. Então, tudo isso aqui tá vindo pra você. E aí, o que eu tô sentindo é que, assim, isso daí não tá numa pessoa só, né? Pode ser que esteja vindo no seu trabalho, numa relação com, como eu falei, com uma figura materna ou feminina de importância na sua vida, nas suas relações amorosas, nos seus desejos também pra vida, né? Para o trabalho, enfim, dentro de você mesmo, como você lida com as suas emoções. Tá? Isso daí tá aparecendo em tudo e você não tá conseguindo enxergar, na verdade, o seu lado feminino, tá? Lidar bem com o seu lado feminino. Então vamos ver aqui quais as mensagens que a sua sombra, né, o seu lado inconsciente traz pra você ver que faz parte de você mesmo isso, tá bom? Então primeiro aqui vai ser o lado masculino, ou seja, o ânimos, se você for uma mulher, ou a sua sombra, se você for um homem. E depois o lado feminino aqui, que é a ânima se você for um homem ou a sua sombra se você for uma mulher. Prioridade. Foque no que realmente é prioridade para você. Isso vai te ajudar a se manter organizado e motivado. Eu vejo aqui vocês também nessa questão de trabalho muito perdidos no que é obrigação, né, de fazer, enfim, ou de querer construir várias coisas, de querer sonhar sem conseguir priorizar e organizar, que também é uma função ali de Libra, tá? Por isso a coisa da harmonização, tá bom? Organizar o seu quarto, o seu ambiente de trabalho, saber fazer metas, enfim, isso é algo que vai te ajudar, tá bom? Porque por mais que você esteja numa energia talvez masculina de produzir, você, se não parar pra refletir, que é uma energia feminina, né? De refletir, de até no seu coração sentir o que é mais importante pra você e também se cuidar, tem essa mensagem também, você não vai ter como ser produtivo, porque uma hora você fica ou perdido ou extremamente cansado e exausto. E lembre-se de quem você é um ser amoroso e é muito amado. E experienciar essa sensação de amar os outros e ser amado, né? E ser apreciado. Você não tá conseguindo agora, você só tá sentindo que a apreciação dos outros, né, só vem se você entregar um resultado. E não de fato que você é amado por quem você é. E para você lembrar disso, você tem que lembrar o que é amar, o que é, né, que é uma função, não é exclusiva feminina nem exclusiva masculina, é da união dos dois. Só que como você está ligando muito o seu lado feminino, você não está conseguindo ter emoções, tá? Se entrar só no feminino, também não é amor. Aí também, muitas vezes é isso, é só o emocional, é só paixão, é só sonho e não tem de fato a construção, né, do racional também, de entender o outro e tudo mais. Então tem que ser uma união dos dois para que tenha amor. Se você negar muito qualquer um dos dois lados, né, seja masculino ou feminino dentro de você, não tem amor de fato, tá? É uma energia deturpada aí, e aí é isso, você tá achando que você está inseguro porque você acha que você tem que entregar um resultado para receber valor, né, como pessoa, e não. Então é isso, saber o que é prioridade para você, tá? E priorizar um pouco mais as suas relações, o seu lado afetivo. Agora do lado feminino aqui, a mensagem para você você já tá fazendo isso, para de pensar excessivamente, aí de novo também. Você já tá seguindo o seu destino, você já tá conseguindo realizar esses seus sonhos na carreira. Então para de também trazer só pro lado masculino, que é de pensar, planejar, agir. É tipo, calma, sabe? Criar projetos e novidades e coisas, não. Calma, você já tá fazendo, sabe? Continua no seu caminho, tenha o seu momento de descansar. E não só de trabalhar. Porque ali de novo, olha, descanse. E também fala de, olha, seja segurado por alguém, seja abraçado, sabe? Você precisa se reenergizar, você tá perdendo muita energia. Eu vejo aqui, não só por questão de trabalho, não. Eu acho que aqui pra você não é uma pessoa, né, exclusivamente, mas em geral você tá perdendo muita energia porque você só tá enxergando o seu valor a partir dos outros enxergando o seu valor, que também é uma energia forte de Libra, tá? Que você tá projetando, na verdade, todo o seu afeto e todas as suas questões de amor, é isso. Você não tá enxergando o feminino dentro de você mesmo, que é as emoções,
o amar, o cuidar. E aí você tá dando tudo isso na mão dos outros. E seja no trabalho, seja no que for, né? Do cuidar e ver valor. E na verdade, quando você volta, você percebe que você que tem que se dar isso. Esse amor, esse carinho, esse autocuidado, tá? Ficou meio confusa essa pilha porque não foi uma questão específica, né? É uma questão muito fundamental. O princípio feminino em si tá deturpado dentro de você. Você tá negando um monte de coisa dentro do princípio feminino em si, sabe? Então você tem que rever tudo isso, seu conceito de feminino, masculino, por que você nega tantas coisas femininas, né? O carinho, o cuidado, o autocuidado, o autoamor, por que você não consegue se sentir amado ou amada, e lembrar de quem você é, de que você é sim um ser amante, acima de tudo, um ser que veio aqui para amar e ser amado e viver com alegria, tá bom? E não só trabalhar e servir, tá? Então essa é a mensagem para você. Deixe seu like, deixe um comentário aqui embaixo de como que bateu isso pra você, se ajudou. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai ser beneficiado e se inscreve no canal se não se inscreveu ainda, tá bom? Essa foi a mensagem pra você, eu espero muito que tenha ajudado. Tchauzinho! Se você escolheu a pilha número 4 ou a Cousita, a mensagem pra você é sobre a sua força pessoal frente à sociedade, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Você tem uma força interna muito grande. Eu tô vendo, na verdade, você com uma força. Você sabe que você tem valor, você enxerga que você tem valor, por isso ali Plutão, que também é um planeta de poder, né? De muita força pessoal, que às vezes tá oculta, tá profunda. E essa sua força tá muito escondida lá dentro, é um senso de propósito, de direção do que você veio fazer, de uma vontade de fazer alguma coisa. Por isso ali a casa 11, ele diz casa da vocação, mas é a casa do social, é a casa da nossa relação com toda a humanidade, né? Muitas vezes fala que é a casa da amizade, de fato pode ser, mas isso é a representação maior, né, da sociedade em geral. E aí, Plutão aqui tá me falando que você precisa romper com esse lado da sociedade para você conseguir ser você mesmo e trazer o que você tem para trazer, tá? Que ali diz virgem e ali diz precisão, mas é isso, a energia de virgem é uma energia de servir. Também fala da higiene, do organizar. Então você tem, sempre que eu vejo virgem no mapa das pessoas, é assim, como você vai servir a humanidade, tá? Mas o que acontece? Não dá pra você servir aos outros, vamos combinar, a humanidade não sabe o que ela quer. As pessoas que estão no poder muitas vezes não sabem governar. E você precisa vir quebrar padrões, tá? Quebrar o senso comum. E o que tá te incomodando profundamente é isso, é o senso comum, a repetição das coisas da sociedade, das travas, das repressões, tudo isso está te incomodando muito. Pra você a questão aqui é o poder. Você acha que o poder é o problema, que as pessoas que têm poder não tinham que ter isso, sabe? Que é a questão que pode ser até da igreja, de fato, né? Ou só de figuras de autoridade em geral, que tá ali representada pelo Hierofante. Autoritarismo, enfim, essas coisas, tá? Só que você tem que entender que você tá destinado, né? Ou você, de algumas formas que você não enxerga, tá em posições de poder também. Então não é o poder em si que é o problema é o poder deturpado. E tem um dístico, né, chinês, que eu acho que é do I Ching, que diz que para você governar, você precisa aprender antes a servir. Quem está numa posição de poder tem que entender que está ali a serviço da humanidade, a serviço das pessoas que estão contando com essa pessoa, né? Então você tem sim ou um destino ou uma chance, uma possibilidade, ou está já numa posição de poder. E você tem que abraçar esse seu poder. Talvez você esteja, por causa de um medo de ser autoritário, lidando com as coisas de maneira muito permissiva, né? Muito omissa. E o fato você que tem que dar os limites, você que tem o poder, você que tá nessa posição. Plutão é isso, você que tá ali
dizendo como vai ser, como não vai ser. Então o problema não é a posição de poder, uma posição de autoridade acima dos outros, tá? A autoridade muitas vezes traz segurança, né? Que é o que a gente tá vendo aí também na sociedade. Tanta gente que tá confiando em certas autoridades que não deveria, né? Sem comentários. Mas você não precisa ter medo de ser autoritário. O que você tem que ter certeza, né? E se concentrar dentro de você mesmo é que você tá sim pensando no bem maior e não só nos seus próprios benefícios. Então não tem problema mandar, não tem problema orientar, né? E até mandar mesmo, criar ordens, leis, ordenar. O problema é você não fazer isso em benefício de fato dos outros, que é a questão de virgem, que é em serviço dos outros, tá? E ali da casa 11, da humanidade, da sociedade, e sim a força, né, de poder deturpada, ou seja, corrupta, que quer servir a si mesmo. Então, pra você entender que tá tudo certo, gente, tá tudo certo. Não é enxergar como ruim o poder em si, mas a maneira que as pessoas estão usando o poder de forma totalmente errada. E aí aqui a gente tem o seu lado, né? Se você não viu a introdução, veja pra você entender do que a gente tá falando, os conceitos aqui, tá? Então, se você é homem, aqui vai falando da sua sombra, se você for mulher, vai estar falando do seu ânimo, tá bom? O seu lado masculino dentro de você, da sua psique. E desse lado aqui, se você for homem, vai estar falando da sua ânima, o seu lado feminino, da sua psique, ou da sua sombra mesmo feminina, se você for mulher. Então, o lado masculino aqui está trazendo para você paixão e um estilo de vida saudável. Então, continue acreditando na sua paixão, que foi agora renovada na sua vida afetiva e na sua carreira. Então, eu acho que, assim, você tem, né, por meio das dificuldades e talvez desse confronto com as autoridades, você sentir um senso de propósito e de paixão sobre algum assunto que realmente te move. Você tem que aproveitar essa força para você procurar cada vez mais um estilo de vida, né, ou uma sociedade, enfim, pensar no que de fato você acredita que é saudável coletivamente, né? E pode ser realmente essa questão de saúde, né, agora com o coronavírus, as questões em geral, né, da indústria, que levam a um estilo de vida totalmente destrutivo, a indústria alimentícia, que, né, barato mesmo, só alimento podre, que a indústria da beleza, né, que oprime as pessoas e define um padrão que não é atingível, e aí vende um monte de produto baseado na baixa autoestima das pessoas. Então você sentir esse seu senso de propósito, é que eu tô sentindo uma energia forte de militância mesmo, de você usar essa força para você realmente agir, tá? E buscar servir a humanidade, né? Atingir também posições de poder, porque você tá preocupada com os seres humanos, e tem gente que não tá, tem gente que só tá preocupada com o próprio umbigo, e esse é o problema. O egoísmo das pessoas que estão na posição de poder, e não a posição de poder em si existir, tá? Aqui o pilar de luz, né? Agora o seu lado feminino trazendo pra você que você tá com a consciência elevando agora, você tá você é o oráculo, você tá percebendo sim coisas pro futuro, você tá percebendo o futuro que você quer, e você é sim parte da construção desse futuro. Essa pilha aqui eu tô sentindo muito forte, é um chamado, é um aviso pra você, você tem uma responsabilidade com a sociedade, e se você enxerga as coisas e você tem a capacidade de agir, é responsabilidade sua, e eu peço também, por favor, que você haja, que você atinja essas posições de influência para que você consiga mudar as coisas, porque a gente precisa, assim, dos líderes, das pessoas no poder que se preocupam de fato com a humanidade, que se preocupam com os outros, que se preocupam com a humanidade como um todo, porque a humanidade não é os outros, né? Somos nós, todos somos, né, uma coisa só. E ali por isso, liberando padrões antigos, né? Enfim, então você realmente está vindo para nos libertar, tá? Você é um revolucionário, uma revolucionária, um reformista, enfim. E você vem, de fato, para assim, mudar a vida de muita gente. Então, esse chamado é muito forte. E eu peço que você pare de ficar reclamando de pessoas no poder, porque senão você nunca vai chegar no poder. E é onde a gente precisa que você esteja. Essa mensagem foi forte, foi muito diferente das outras, muito importante, muito
feliz, eu fico feliz que você exista, gratidão nesse momento por você existir, tá? Muita gratidão. E por favor, continue esse trabalho que você tá fazendo e não se bloqueie, não enxergue o poder como algo ruim, não tenha medo de estar no poder, não tenha medo de ser corrompido, você não será. Você não será. Só continue acreditando e focando no que é mais importante, tá? Não tenha medo de jogar o jogo. Entre e seja um hacker. Hackeia, né? Entre e muda as regras, tá bom? Então, essa é a mensagem pra você. Pra você fazer isso, você tem que estar numa posição de poder. Você tem que estar onde, de fato, você pode fazer diferença, tá? Se você gostou, deixa um like, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você sabe que vão se beneficiar. E se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, tá? Essa foi a mensagem pra você, eu espero muitíssimo que tenha ajudado. Tchauzinho! Por último, mas de forma nenhuma menos importante, a pilha 5 pra você que escolheu esse jaspe lindo. Bom, primeiro de tudo, eu sinto que pra você tem uma mensagem muito forte aqui sobre autoestima, né? Seu valor. E pra mim veio uma mensagem forte aqui de vidas passadas, porque ali na carta do meio tem a coisa do Egito, né? Eles eram muito fortes nessa coisa de encarnação, da vida após a morte. Tem a Lua, que é uma carta de memórias, mas super interessante que aqui me veio muito forte você como uma pessoa muito intuitiva e que teve, na verdade, a sua intuição corrompida, né? Ou usada, de certa forma, por figuras de poder. O que eu sinto aqui pode ter sido, sim, a questão da igreja, lá da perseguição aos bruxos e aos pagãos, né, da Inquisição, mas eu sei que, de fato, alguma coisa aconteceu, ou só, se não tem a ver com vidas passadas, mas nessa vida você tem uma sensação forte de que os seus dons psíquicos são levados a serem ridicularizados, né? Ali o imperador fala de pessoas extremamente racionais, controladoras, né? A gente pode falar dessa questão aí da monarquia mesmo, né? Do imperialismo, de querer sempre conquistar mais e mais, da exploração. Até anterior ao capitalismo, na pilha anterior, se você tiver interesse, eu falei da questão mais do capitalismo, você ainda antes disso, tem uma energia meio antiga aqui, por isso que me veio isso de vidas passadas, tá? Também, antes de eu... Desculpa cortar aqui, mas desde o começo, você pode também ser o contrário, tá? Você pode ser a pessoa que tá negando as coisas espirituais nos outros. E perceba como que também, talvez, você fazer isso não é uma forma de você se afirmar diante da crença dos outros, né? Como a crença predominante da ciência, do excesso de racionalismo e tudo, como também não é uma forma de você se querer se afirmar, porque, na verdade, você é inseguro, insegura. Você não tem muita autoestima alta, sabe? Então você fica tentando botar os outros pra baixo pra reafirmar, se reafirmar como indivíduo, mas que de fato não é, né, sobre isso. Você vai precisar se amar e não ficar botando os outros pra baixo, tá? Então também pode ter essa visão. Pode ser que você de fato tenha memória de vidas passadas e aqui o que tá acontecendo é que você não tá enxergando, na verdade, como que... Vamos lá, então o que te incomoda? O que te incomoda são todas as pessoas ridicularizando e diminuindo os seus poderes psíquicos, né, as suas intuições, as suas visões, as suas compreensões das emoções, as compreensões do subconsciente, dos símbolos, do espiritual. Por isso a sacerdotisa. Mas o que você não está percebendo é que você mesma também tem vergonha desse lado, você mesma ou você mesmo também duvida, você mesma ou você mesmo também se bota para baixo por causa dessas coisas, você aceitou tudo que o lado exterior falou para você. Você tá reclamando dos outros que te afetam quando dizem essas coisas, mas você aceitou tudo isso. Só dói em você porque você concorda no fundo, porque você deixa que isso que falem faça você realmente se sentir com menos valor, tá bom? E por isso ali o leão, a liderança. Quem vai dizer o que tá certo e quem você é você. É você, tá? Aqui a mensagem pra você é que você precisa ver mais valor em você mesmo, primeiro de tudo. Eu acho que você concorda
quando falam, né, que as coisas que você faz não tem valor, não pode ser levada a sério, você concorda porque no fundo você não se leva a sério. Não necessariamente nas crenças sobre espiritualidade, mas como pessoa, como indivíduo. Leão é o ego, casal 1 é o eu. Então, na verdade, você deixa que falem mal da sua profissão, ou das suas crenças, ou do que você percebe, né? Talvez intuições, talvez você tenha aquela percepção sobre as coisas e todo mundo te bota pra baixo. Na verdade, você permite isso não pelas intuições em si, você até acha que você tá certo, sim, mas porque você, no fundo, tem um sentimento de baixa autoestima, de valor, né? Você não tá sabendo se amar, você não tá conseguindo encontrar felicidade dentro de você mesmo, você mesma, tá? Eu sinto aqui que são pessoas, se forem homens, são pessoas mais femininas, são pessoas que lidam com o espiritual, com o psíquico, mais quietinhos, mais tímidos. Se forem mulheres também, mais voltadas para a espiritualidade, tarô, né? Essas coisas, assim, mais de cristal, signos, enfim, e que não são levados muito a sério. Enfim, qualquer tipo de crença que eu vejo aqui que é mais espiritual, né? Pode ser de hobbies também, ligado mesmo a coisas antigas, né? Ao Egito ou à história em geral, tá? Mas de qualquer forma, você permite que a visão que os outros têm de te diminuir, que você internalize isso e aceite essa crítica, porque no fundo você não se sente bom ou boa o suficiente. Se você não viu a introdução, eu peço agora que você volte lá pra gente saber, né? Pra você entender do que eu vou falar agora, dos conceitos que eu tô usando aqui nesse vídeo. Sobre autoconhecimento mesmo, que graças a Deus foi o que as pessoas pediram. Fiquei muito feliz de ver que as pessoas estão querendo evoluir, né? Acima de saber de amor, de carreira, né? Dinheiro, as pessoas estão querendo saber delas. Eu acho isso incrível, né? Quer saber como mudar, como melhorar. Então aqui a gente está falando do seu lado da psique masculino, que vai te trazer conselhos, e o seu lado da psique feminino. Se você é um homem, a gente chama o lado masculino mesmo, que você não está enxergando, da sua sombra, o que está inconsciente. Se você é uma mulher, a gente chama de ânimos, que é toda a energia masculina que foi lá pro seu inconsciente, você não acha que é você, né? Porque você se identifica como mulher, vamos dizer, como outros caminhos no meio disso, né? No espectro da sexualidade e de gênero. Mas o importante é isso, o ânimos é como se fosse quase uma entidade masculina dentro da psique da mulher e a ânima quase uma entidade feminina dentro da psique do homem. Então esse lado aqui vai ser a ânima ou a sua sombra feminina, o que está inconsciente para você se você for mulher, tá bom? Só questão de conceito. Então aqui na esquerda a gente tem para você respire fundo, os conselhos da sua parte masculina. Respire fundo. Tá tudo bem. Eu acho que você, né, se tiver mais identificada com o lado feminino, é isso, se sentiu muito vulnerável. O feminino são as emoções, é o lado mais, mais quietinho, mais tímido, mais voltado para dentro. E você pode ter se sentido muito vulnerável, sem força para reagir, né, sem força para se defender. Aqui o Arcanjo Rafael tá falando pra você, muitas verdades são verdade também, são aceitas, sabe? Dentro da ciência, é claro que a gente tem um tipo de verdade que é produzida, né? Que vem tentar falar de consensos, né? De fatos, coisas que não podem ser questionadas, mas a gente tem que entender também que a motivação por trás das pesquisas é subjetiva, a interpretação dos dados pode ser subjetiva, o que os dados significam pode ser subjetiva, a aplicação estatística pode ser feita de forma errada, tá? E induzir a erros de percepção, de interpretação dos dados. Então, tudo isso a gente tem que estar ciente de que a verdade é uma conversa, vamos dizer, complicada. E aí, falando de clarisciência, é que você, seja para qual lado você for, né, do excesso de racionalismo ou o contrário, de se sentir para baixo quando negam seus lados espirituais, intuitivos, é você perceber que você tem sim
sinais que o seu corpo dá, e aqui a gente pode falar de psicossomática, e que você precisa entender melhor. Se você tem, por exemplo, sintomas que se repetem, ou quando você está nervoso, nervosa, ou passa por uma certa situação, ou vê uma pessoa, ou alguma coisa assim, tem sempre a mesma sensação e você não entende muito bem, buscar essa sensação, tá? E confiar nessa sensação. Para quem já é do lado mais intuitivo, sabe, é melhor procurar isso, né? O que significa esses sintomas. Aqui a gente, nesse lado todo masculino, tem meio que um aviso sobre saúde, tá? Porque também Arcanjo Rafael é o arcanjo da cura. Então, o seu ânimos ou a sua sombra tá te dizendo para prestar atenção na sua saúde e que isso tem sim um fundo, na verdade, emocional e vem da sua baixa autoestima, tá? Então, melhorar o seu amor próprio, tá bom? Enxergar mais valor em si mesmo é muito importante. Eu tenho certeza que você é uma pessoa maravilhosa, independente de qual lado você tá? Eu tenho certeza que você tem muito valor e muita coisa para trazer para a humanidade, para as pessoas à sua volta. Aqui agora o lado feminino te guiando, né? Ou a sua ânima ou a sua sombra da psique, né? O lado emocional, enfim, te mostrando que você tá no seu caminho. Ali a caixa fala de que você tá no seu caminho, você tá protegido, você tem um caminho, um propósito a trilhar e você tá assim na direção certa. Então isso é uma mensagem só para reafirmar se você tá fazendo alguma coisa, tá num projeto, né, sobre a sua carreira e tudo tá assim no lado certo, você tá fazendo tudo certo. É uma reafirmação só para você ficar mais confiante, porque falta em você confiança, tá? E aí Lemúria depois, ó, criando o céu na terra, está acontecendo. Para você entender que tem dentro da espiritualidade um conceito que é o céu na terra, né? Na verdade a gente está passando por uma revolução planetária, que fala nos espíritas e tudo mais, que é uma transformação, uma evolução coletiva. E eu particularmente acredito que esse coronavírus, né, e muita gente fala disso, veio trazer grandes lições para nós como humanidade, porque foi em escala global. Então, independente de você acreditar ou não, né, nessas visões espirituais, como humanidade, de fato, a gente está tendo que se confrontar com verdades sobre nós mesmos, sobre como a gente lida com os assuntos políticos, como a gente lida com as nossas questões que a gente vê como privadas, mas que na verdade a gente está sim afetando a vida, né, dos outros, as desigualdades, as questões de economia, né? O que é mais importante, a vida das pessoas ou se estruturar economicamente dentro de uma forma de produção que é intrinsecamente desigual. Então todas essas questões estão vindo à tona e isso tudo a gente está tendo que ver juntos como sociedade. E o seu lado... Nossa, eu sinto... De verdade, você é outra pilha que é assim, muito diferente das outras, né? As 3 primeiras foram mais parecidas. Mas assim, de novo, eu sinto nessa pilha uma necessidade de dizer obrigada por existir, sabe? Obrigada por ter consciência, seja do que for que você tem, seja você defendendo a ciência, seja defendendo a espiritualidade. Eu acho que vocês dessa pilha têm que entender que essa não é a discussão. A discussão aqui não é sobre quem defende espiritualidade ou ciência, porque as duas são... dentro das suas searas, né, dentro das suas áreas, verdades lindas, sabe? Dentro do que diz respeito a elas. O que não dá é para elas quererem brigar uma com a outra dentro do que não diz respeito a elas, né? E mais ainda, o que não dá, que é de fato o que a gente tem que entender que é o problema, são os egoísmos, os privilégios das pessoas que estão, na verdade, preocupadas consigo mesmo e não com a sociedade, tá? Das pessoas que não têm uma visão de comunidade, não têm uma visão de conjunto, enfim, é isso, do excesso de individualismo. E esse se a gente tiver que escolher um inimigo, vamos dizer, esse é o problema. Eu não gosto dessa visão de inimigo. Eu acho que a gente tem que construir o que a gente acredita que é certo e não tentar o tempo todo ver um inimigo e algo a eliminar.
e sim promover, né? Eu trabalho dentro da área de saúde, faço nutrição, e eu gosto muito dessa visão da nutrição que é promover a saúde e não combater a doença, entendeu? Porque combater a doença é uma coisa que, assim, a gente fica doente, sabe? E o excesso disso vai criando problemas. A gente vai ter, sim, resfriado, a gente vai ter, sim, problemas de infecção. Claro, por exemplo, a invenção do antibiótico é incrível, porque, né, muitas pessoas pararam de morrer por questões ridículas. No entanto, o excesso também dessa combatividade, né, gerou agora as superbactérias, enfim, dar antibiótico para tudo, gente, não dá. Então, de novo, a mensagem aqui não importa o que é verdade ou o que não é verdade, o que importa é, assim, para que a gente está usando essa verdade, sabe? Isso é mais importante, qual é o nosso objetivo. Não é tanto sobre os meios, mas qual é o fim que a gente quer atingir. E entender que o meio pode ser a espiritualidade, o meio pode ser a ciência, desde que o fim seja uma vida mais harmoniosa em conjunto, em coletivo. Ninguém tem como ficar sozinho, tá? Não tô querendo dizer que os fins justificam os meios, nem um pouco. O que eu quero dizer é justamente o contrário, mas que muitas vezes também as pessoas já estão com um fim deturpado, né? As pessoas que estão no poder agora nessa situação já estão com um fim, com um objetivo que é egoísta, que não é realmente preocupado com a sociedade. Então a gente tem que entender que esse é o problema de fato, e não como que a gente vai escolher a linguagem para combater isso, tá? Então se prender menos na forma e mais no conteúdo, de quem realmente acredita, né, no carinho, no amor, na construção em conjunto, na preocupação do coletivo. Isso aqui é a mensagem para você, de parar de tentar enxergar tanto um lado ou o outro, tá? E entender que a gente precisa se unir, de fato, né, e aceitar as diferenças das crenças, tá bom? E também respeitar, né? Vamos combinar, gente. A pessoa que nunca estudou nada de ciência querer dar pitaco, por favor, né? E também quem nunca estudou nada desse outro lado também tem isso, tá? Quem nunca estudou nada de religião e fica querendo dizer, porque falam isso, falam aquilo. Você sabe, você estudou, você só tá se baseando em preconceito, né? Também na ignorância. Então vamos tomar muito cuidado. Mas queria agradecer por você existir, de fato, assim, porque eu sinto que você tem um coração puro, você precisa também dessa mensagem que eu tô te dando agora de que você é importante, você é muito importante e você merece, assim, se unir com outras pessoas que também têm essa visão que você tem, porque a sua visão já é mais elevada, só de você querer, né, o bem comum, já é mais elevada do que, sabe, não sei quantas pessoas no mundo. Então até a sua pilha ficou um pouquinho mais longa aqui, porque gratidão por você existir, gratidão por você ser como você é. Tem que ser mais, não é nem tolerante não, mas é aberto a outras formas de falar, outras linguagens, sabe? Outras referências, mas que no fundo às vezes a gente tá falando a mesma coisa, a gente quer atingir o mesmo fim. Então é isso, muito obrigada por ter visto esse vídeo, né? Se você é da parte mais científica e tal, obrigada por ter se aberto para ver esse vídeo. E é isso, tá? Deixa um like aqui nesse vídeo, comenta lá embaixo se te ajudou, não ajudou, compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai se beneficiar e se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, tá bom? E espero tudo de bom pra você. Vamos nos unir com pessoas que acreditam nessa comunidade de fato, tá bom? E não que só estão tentando resolver tirar o seu da reta, tá bom? Então é isso, gratidão e tudo de bom pra você. Essa foi a sua mensagem. Tchauzinho.